Agora a gente vai fazer um modelo de memoriais, alegações finais, né? Santa Amaro. Aqui, São Paulo. Bota aí o cabeçalho. Agora vem o preâmbulo. Qualificado em processo crime. Advogado. Muita atenção no verbo. Apresentar alegações finais escritas com foco no artigo 403. Artigo 403, parágrafo 3º, combinado com o artigo 395, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Número 1 dos fatos. 2 do direito. 3 do pedido. Termos em que é de deferimento. Local está em São Paulo. Hoje é dia 2 de novembro de 2022. SP. Então tá aí nossas alegações finais. Então aqui só... Aqui onde tem ali as teses, né? A tese de nulidade, extinção do mérito, extinção da punibilidade, mérito, né? Ela entra aqui, ó, no direito. É aqui que você descreve as teses, né? A fundamentação jurídica, um pedido de absolvição ou um pedido de abrandamento na dosimetria. E aqui você tem um pedido na sequência, né? Os pedidos que você faz em cima das teses. Então aqui eu só vou acertar o parágrafo. E tá aí, Tá aí as alegações finais, bem simples, peça simples, já caiu no exame mais de uma vez e sem nenhuma dificuldade. Bom, eu vou ficando por aqui, Marcelo, e depois tchau, vou fazer um modelo no computador. Então a gente tem lá as alegações finais. Onde está a fundamentação? A fundamentação está prevista no artigo 403. Tá? Então a gente começa pelo cabimento. Cabimento das alegações finais. Você tem a denúncia, citação, resposta à acusação. Chegou nesse ponto aqui, o juiz pode absolver sumariamente, pouco provável isso acontecer. Então o processo segue. Né? Você tem a audiência de instrução. Você está aqui na audiência de instrução, artigo 400. Ouve-se a vítima, depois testemunha de acusação, testemunha de defesa, perícia se houver necessidade e, por último, interrogatório do réu. Depois do interrogatório do réu,
acabou a instrução, a produção de provas. Você teria aqui as alegações finais orais, tá? Orais. É o que prevê lá o artigo 403 do Código de Processo Penal. Então, o que está escrito lá no 403? 403 diz o seguinte: não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferidos, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente pela acusação e pela defesa. Então, primeiro fala o Ministério Público, depois a defesa. Prorrogáveis por mais 10. Proferindo o juiz a seguir a sentença, é o que diz o 403. Vou dar um exemplo aqui simples. Eu tive uma audiência de instrução agora, se eu não me engano, foi na quarta-feira. E eu optei apresentar as alegações finais orais por escrito. Por quê? Porque você consegue organizar as ideias na cabeça. Então, lá na prova da OAB, no exame da OAB, as alegações, elas são escritas, né? Então, você tem aqui as alegações finais, só que escritas. Também conhecida como memoriais, né? A fundamentação, ela está prevista no artigo 403, parágrafo 3º, ou 404, parágrafo único. Tá? A diferença é, quando houver uma necessidade de diligência, você vai utilizar o 404. Qual é o prazo das alegações finais? O prazo é de 5 dias, tá? Quando elas forem escritas. Então, você tem ali as alegações finais escritas, primeiro da acusação e depois da defesa, e posteriormente, aqui na sequência, você tem a sentença. Lembrando que as alegações escritas, elas têm previsão legal no rito ordinário. Nos demais ritos, a previsão dela é oral. Mas isso não quer dizer que você não possa apresentar alegações finais escritas no rito sumário, sumaríssimo, no júri. Você só precisa combinar o artigo 403, parágrafo 3º, né, com o artigo 395, se não me engano, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Esse aqui é o cabimento. Você tem aqui a competência, né, que é o número 2, competência. Bom, aqui é fácil. Qual é a competência? Juiz da causa. Tá? O juiz que conduziu ali todo o processo de instrução, que vai apresentar as alegações finais escritas ou orais para o juiz da causa. É uma peça obrigatória. O 3 aqui. Teses e pedidos. Muito simples aqui na estrutura da peça, quando você aprende isso aqui, eu vou colocar aqui do lado. Primeira tese aqui que você teria seria a tese de nulidade. Artigo 564. Né? Ab initio, anula o processo inteiro. Ou a partir de algum ponto do processo. A partir da instrução, a partir das alegações, a partir da resposta, a partir da citação. Segunda tese. Extinção da punibilidade. Artigo 107 do Código Penal. Então você tem ali morte do réu, anistia, graça, indulto, prescrição, decadência, perepção. Tudo entra aqui na extinção da punibilidade. E a terceira tese, que é a tese de mérito. Acredito que essa aqui seria a tese mais importante, né? Porque ela engloba ali a teoria do crime, né? Então você tem aqui a tipicidade, excludente da ilicitude,
excludente da culpabilidade. Culpabilidade. Qual é a consequência disso aqui? Consequência simples. Absorção. Nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal. Tá? Então, vamos dar uma olhada no artigo 386 do Código de Processo Penal. Deixa eu colocar aqui. O 386 do Código de Processo Penal. Deixa eu apagar porque eu fiquei sem espaço. O artigo 386 diz o seguinte: o juiz absolverá o réu mencionando a causa da parte do dispositivo desde que reconheça. Então, você tem aqui o artigo 386, Código de Processo Penal. Inciso 1. Está provada a inexistência do fato. Então, você tem uma certeza. Uma certeza, né, da não ocorrência da infração penal. 2. Não haver prova da existência do fato. Então, você tem uma dúvida. Né? Uma dúvida sobre a infração. Uma dúvida se realmente ocorreu ou não. Por quê? Porque não tem prova. 3. Não constituir o fato infração penal. Então, o 3 aqui, dentro do artigo 386, seria uma atipicidade. Uma atipicidade da conduta. 4. Está provado que o réu não concorreu para a infração penal. O 4 aqui é uma certeza. Negativa de autoria. Negativa de autoria. 6. Eu pulei aqui. Não existe prova do réu, não existe prova de ter o réu concorrido para a infração penal. 5. Você tem uma dúvida, né? Tem uma dúvida sobre se o réu concorreu ou não para o crime. 6. Existirem circunstâncias que excluem o crime. Então, você tem uma certeza ou uma dúvida. Aí vem aqui no inciso 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. Vem aqui o artigo 20, 21, 22, 23 e 26. O 20 é erro do tipo. 21, erro de proibição. 22, se eu não me engano, acho que é coação moral. O 23, legítima defesa. Estrito cumprimento de dever, estado de necessidade. E o 26 é excludente da culpabilidade. Então, aqui ele está falando sobre... existe uma dúvida ou uma certeza sobre excludente da ilicitude, ou excludente da culpabilidade. Você tem uma certeza, uma dúvida se realmente de fato existe uma excludente. 7. Não existe prova suficiente para a condenação. Então, aqui é uma dúvida, é uma falta de provas, né? Então, você tem uma dúvida que decorre de uma falta de prova geral. Bom, essa aqui seria, né, a tese de mérito, pedido de mérito. Então, continuando lá. Letra D. A tese subsidiária. Então, você aqui pede absolvição no 386 e, na sequência, você tem a tese subsidiária, que no caso seria dosimetria,
O que você pede na dosimetria? Pena mínima, né? Que a pena base seja fixada no mínimo, faça agravante na segunda fase, aplica atenuante. Na terceira fase, você pede para afastar causa de aumento e aplicar a diminuição de pena. Então, dosimetria. Na sequência, regime inicial de cumprimento de pena, substituição de pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, ou substituição da pena privativa de liberdade pelo sursis. Sursis penal. Previsto no artigo 77 do Código Penal. Essa aqui é a tese subsidiária. Então, você tem 3 teses, né? Nulidade, extinção, mérito. Dentro do mérito, você tem aqui a tese de absolvição, fundamentada lá no artigo 386, e a tese subsidiária. Ok? Bom, o que falta aqui? Letra E. Artigo... Deixa eu ver, acho que é o 387. Inciso 5º. Deixa eu ver o que está escrito lá no 387. Deixa eu me lembrar aqui. 387. Inciso 5º. O juiz, ao proferir a sentença condenatória, inciso 5º. Não é inciso 5º, inciso 4. Fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Então, você tem uma fixação de uma multa. Então, você tem que fazer o quê? Fazer uma solicitação que essa fixação de multa seja fixada no mínimo. Caso não haja requerimento por parte da acusação de fixação de multa, essa multa não pode ser fixada. E você tem aqui, deixa eu ver, o que é que está faltando? Letra F. Você teria aqui a possibilidade, artigo 387, parágrafo 1º, possibilidade de recorrer em liberdade. Recorrer em liberdade é o que diz o parágrafo 1º. O juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. Então, você segue essa estrutura. Pede para fixar a multa no mínimo, se houver requerimento. Se não houver requerimento, essa multa não pode ser fixada. E, na sequência, você pede o seguinte, a possibilidade de recorrer em liberdade e a não decretação da prisão preventiva. Se tiver sido decretada a prisão preventiva, você pede para revogar e conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade. Essa aqui é a estrutura das alegações finais que você deve seguir, seja na prova, seja na advocacia. Agora eu vou fazer um modelo no computador.